Haja. Até quando tu dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantares do sono, a pobreza te atacará como um bandido, e a necessidade te atacará como um homem armado. Provérbios, capítulo 6, versículo 9. Imagine um grande tonel de madeira, como um barril de madeira gigante. Ele mede 3 metros de altura por 2 de largura. É feito de madeira escura com amarrações de metal ao seu redor. Diferentemente de um tonel comum, esse não tem tampa na parte superior. Fica sempre aberto. Vamos lá. Gostaria que você visualizasse esse tonel com todos os detalhes. Não importa se você não é bom desenhista. O que importa é o fato de que o seu cérebro está representando essa imagem internamente. Não pense, porém, que é uma brincadeira desnecessária, pois na verdade é uma etapa muito importante, chamada reprodução metafórica interna, mais comumente conhecida como RMI. Afinal, a compreensão do mundo externo acontece primeiramente dentro de nós. E grandes mudanças ou fichas que caem se dão através da maneira pela qual representamos internamente a realidade ao nosso redor. Conhece algum personagem da história que, com suas histórias e parábolas, contadas há milhares de anos, mudou o mundo em que nós vivemos hoje? Ok. Você já tem o desenho do tonel. Fique à vontade e livre para que, à medida que eu for dando mais características e informações, você vá compondo mais detalhes na imagem do tonel. Dando mais informações a essa representação, peço que você veja o tonel cheio e transbordando de uma substância muito fétida, uma substância pastosa e pegajosa, de cor marrom escura. Muitas moscas e muitos insetos sobrevoam e pousam no tonel e na substância pastosa. Lembre-se de que o cheiro é insuportável a ponto de ter afastado a maioria das pessoas que estavam ao redor dele. Desenhe mais essa série de detalhes que complementam a imagem do tonel. Então, de repente você vê uma pessoa querida dentro do tonel apoiada na beirada. Ela está suja, fétida e exposta a toda a podridão contida nele. Você, preocupado e angustiado, grita para essa pessoa: "Saia daí, por favor, saia daí de cima. Isso está lhe fazendo mal, muito mal. Saia daí." E você continua: "O tempo está passando e nada vai mudar para melhor enquanto você estiver aí. Venha." E você não para e diz: "Enfrente a vida, tenha coragem. Ficar aí parado não vai ajudá-lo em nada. Não adianta disfarçar. Quem o conhece sabe dos seus medos, da sua paralisia, da sua omissão diante da vida. Mexa-se, ouse sair daí, venha para cá. Se não der certo, você pode recomeçar. Venha, por favor, venha para cá." E a pessoa que você tanto quer bem continua lá, sem se mover. Às vezes acusando, às vezes justificando, às vezes ficando em silêncio. Talvez você esteja travando outro diálogo com outra pessoa em cima do tonel. Talvez você diga assim para essa pessoa: "Venha para cá, desça daí, pare de beber álcool. O álcool está matando você. Por favor, pare e olhe para sua família, para seus pais, para seus filhos. Eles sabem que você é alcoólatra. Todos sabem. Eles não dizem para você, mas sabem, comentam. Pare com isso, venha para cá. Você fede a álcool. Você está perdendo o respeito das pessoas, pois a admiração você já perdeu há muito tempo. E você não desiste dessa pessoa e continua: "Desça daí. Eles não merecem isso de você. Venha para cá. Você merece mais da vida. Nós estamos aqui por você. Largue a bebida. Venha. Enquanto você estiver aí em cima, nós não podemos ajudar você. Olhe para os seus filhos. Eles merecem mais de você. Limpe-se e venha para cá. Aqui é o seu lugar. Venha." Ou será que o diálogo com essa pessoa é assim: "Saia daí. Esse não é o seu lugar. Você pode mais. Muito mais do que isso. Desça daí. Venha assumir a responsabilidade pelo seu futuro financeiro e profissional. Saia daí de cima do muro. Faça algo de verdade por você e pelos seus. Pare de fingir que está fazendo as coisas. Pare de fingir que está tentando. Ninguém mais acredita nas suas desculpas. Faça alguma coisa e deixe de ser o peso para as outras pessoas. Elas não merecem isso. Saia daí e venha trabalhar e produzir de verdade. Venha ganhar dinheiro. Desça daí e construa sua independência financeira e profissional. Por mais que você fique aí dando desculpas ou usando disfarces de bem-sucedido,
Todos sabem onde você está e quem você tem sido. Por favor, pare de decepcionar as pessoas. Assuma uma postura decidida e faça algo. Desça daí. Já vi muitas pessoas que queriam ajudar os seus amigos e familiares a descerem de cima do grande tonel, usando todos os meios e todas as estratégias. Uma vez ouvi um amigo dizer mais ou menos assim: amigo, saia daí, desça daí. As pessoas estão comentando o seu caso extraconjugal. Desça daí antes que sua esposa e seus filhos saibam. Eles não merecem isso de você. Olhe para sua filha, olhe para o seu filho. Olhe para sua esposa fiel, dedicada, que sempre o apoiou. Pare com isso antes que seja tarde, amigo. Você está fedendo a sexo e todos sentem esse cheiro. Por favor, faça isso por você e por sua família. Venha para cá. Deixe que eu o ajude a se limpar. Venha. Esse tonel não é o seu lugar. Outra vez, ouvi um irmão dizer para sua irmã: irmã, saia daí, por favor, desça daí. As pessoas percebem e comentam como você tem sido relapsa com seus filhos. Seus filhos estão sofrendo, eles estão largados. Você está sujando a tudo ao seu redor com o seu estilo de vida. Pare de gastar dinheiro com roupas e bolsas. Pare de ir a tantos shows, festas e viagens. Fique em casa com seus filhos. Eles precisam de você. E você precisa ainda mais deles. Saia daí. Desça desse tonel. Ficar em cima desse tonel está destruindo a sua vida. Acredite, não é nele que você vai achar o que tanto procura. Seus filhos não têm culpa se o seu casamento acabou. Volte para casa. Assuma sua maternidade enquanto você pode. Enquanto eles são crianças e precisam de uma mãe. Volte, venha, desça daí. Em outros casos, ouvi pessoas preocupadas chamar e até implorar para aquela pessoa em cima do tonel deixar as drogas. Outros imploravam para que aquela pessoa sentada no topo do tonel parasse de fumar. Outros ainda suplicavam para que ela comesse menos e fizesse alguma atividade física antes que tivesse outro AVC. O fato é que todas as pessoas que citei, por um motivo ou outro, estão na zona de conforto. Essa metáfora, a zona de conforto, é representada pelas pessoas paradas no topo do tonel. Mas, na verdade, zona de conforto é o lugar onde encontramos desculpas para não fazer o que sabemos e que devemos fazer. A zona de conforto parece um lugar supostamente seguro, mas na prática, ela acorrenta e nos mantém presos, inertes e imóveis, enquanto o mundo está acontecendo lá fora e nós envelhecemos aqui em cima. Uma ótima definição para a zona de conforto é uma combinação de mentiras paralisantes com o prazo de validade vencido, pois o conforto de não agir certo na hora certa logo se tornará em uma prisão de muros altos. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com o prazo de validade vencido. Afinal, não precisamos ser paranormais nem videntes para imaginar qual será o destino daquela pessoa que nunca encarou a vida profissional. Não precisamos ser muito inteligentes para acertar como será o futuro do alcoólatra, ou como será a família do adultério, ou como será a saúde do glutão sedentário, ou a vida daquela mulher que trocou os filhos pelos colegas de balada, ou a vida daquela mulher que trocou os filhos pelas colegas de balada e seu futuro financeiro por bolsas e sapatos. Certamente é bem mais fácil e cômodo dizer como será a vida das pessoas presas na zona de conforto. Afinal, estamos de fora analisando suas ações e as consequências de seus atos e de suas omissões. Contudo, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: em quais áreas da minha vida me percebo na zona de conforto? Como será a minha vida se eu continuar, por ação ou por omissão, na zona de conforto? Entendendo a metáfora do tonel e entendendo o que é a zona de conforto e as consequências dela na vida das pessoas, mas sobretudo na vida, posso então lhe fazer o meu segundo convite. Haja, vamos, deixe o tonel, venha para cá e se afaste dessa terrível zona de conforto. Haja, não importa se certo ou errado, apenas haja e depois se aplique para agir cada vez mais acertadamente. O bordão diz: tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. Peço que memorize este bordão.
que venho repetindo nos últimos anos e depois compartilhe com outras pessoas. Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. Paulo Vieira. A única coisa que pode tirar alguém da zona de conforto é a ação direcionada para suas metas, seus objetivos e seus desejos. No entanto, veja bem, para tirá-lo da zona de conforto, não precisa ser a melhor ação. Não precisa ser a ação mais acertada, nem a mais eficaz, a ser posta em prática. Qualquer ação direcionada sutilmente para os nossos objetivos já inicia o processo de mudança e libertação da zona de conforto. Existe, porém, algo como uma força paquidérmica que sustenta e mantém as pessoas aprisionadas na zona de conforto. E nosso foco agora é identificar, qualificar e em seguida destruí-la. E quando isso acontecer, você vai se encontrar sobrevoando e pronto para aterrissar nos seus objetivos mais importantes, milhas e milhas distante daquilo que antes você chamava de zona de conforto. Vamos a essa força. Historinhas e histórias. Acredito, como já falei, que fomos criados por Deus para uma vida abundante em todos os aspectos, e que os acontecimentos da vida de qualquer pessoa por si só deveriam levá-la a esse padrão de excelência. São como as águas de um rio que naturalmente fluem em direção ao mar. Essa é a natureza e o normal para um rio. Para represá-lo, será necessário um esforço muito grande de fazer barragens ou desviar o curso natural das águas. A abundância é a natureza de Deus e, consequentemente, a natureza humana. Se, porém, você não está vivendo essa abundância e plenitude, é porque existe uma barragem, um desvio, que impede o fluir dessa natureza abundante para você. E, por incrível que pareça, somos nós que, através de comportamentos, muitas vezes inocentes e despretensiosos, criamos verdadeiras barragens e desvios de todo o bem que deveria chegar até nós. Na prática, bastaria não atrapalhar para que as coisas boas viessem até nós. A boa notícia que trago aqui é que, além de não atrapalhar, podemos também usar essa força gigantesca para acelerar esse fluir de coisas boas em nossa vida. O nome que daremos a essa força é historinhas. Historinhas são estruturas linguísticas verbais e mentais que validam e explicam e justificam nossos fracassos, nossas falhas e nossos insucessos. Uma maneira às vezes sutil e outras vezes explícita de não nos responsabilizarmos por resultados, ações e comportamentos que não deram certo em nossa vida. Como é cômodo ou menos honoroso ser demitido e ter toda uma historinha ensaiada para explicar, ou melhor, justificar o porquê do ocorrido? Como é mais fácil e mais confortável encarar o diretor do colégio do filho que acaba de ser expulso e contar a historinha de que criou os dois filhos da mesma maneira e só um é problemático. Aparentemente, as historinhas trazem conforto, mas na realidade elas causam duas consequências devastadoras na vida das pessoas. A primeira é que elas atacam a autorresponsabilidade, conceito que vamos explicar melhor no capítulo 3. Ou seja, elas tiram a autonomia de ser autor, deixando-o como refém da situação. No caso do pai diante do diretor, a historinha o coloca como vítima impotente da situação, como se não tivesse o que fazer. Afinal, o outro nunca teve problema na escola, e os dois foram criados da mesma maneira. E a segunda consequência é o fato de essa historinha ser interpretada como verdade pelo cérebro. E quanto mais vezes for contada e com mais intensidade emocional for dita, mais presa dentro dela a pessoa ficará. O cérebro não escolhe no que acreditar. Assim, o que você mais comunicar, mais verdadeiro será. Nesse caso, esse filho será de fato a ovelha negra da família, o menino problema, provavelmente sem solução. Quantas historinhas temos contado para justificar os nossos fracassos? Quantas historinhas temos criado e contado para justificar ou explicar nossa permanência no grande tonel da zona de conforto? É comum acreditarmos que historinhas são mentirinhas ou disfarces simples para algo do qual queremos fugir ou sobre o qual não queremos reconhecer na nossa responsabilidade. Na verdade, existem 3 categorias de historinhas: mentiras e exageros, verdades e, por fim, brincadeiras. As historinhas mentirosas são justificativas, inventadas com o objetivo de diminuir a culpa.
Já as historinhas verdadeiras são uma tentativa de acusar o outro e se eximir da responsabilidade pelos próprios atos. As brincadeiras fazem a pessoa fechar os olhos para o problema, tirar o foco do assunto por meio de piada ou de algo engraçado dito sobre o problema. Seja qual for o tipo de historinha, elas destroem a autoimagem e deixam seus autores impotentes na questão da ação e do comportamento, e certos da impossibilidade de realizar. Para entender melhor as historinhas, vamos a 3 exemplos reais. Caso 1. Certa vez encontrei um antigo parceiro comercial e começamos a conversar, até que chegamos ao assunto saúde. Nesse momento, ele olhou para mim com um tom de sinceridade e impotência e confidenciou: "Você sabe, eu não como nada e mesmo assim não paro de engordar." Sua esposa, que estava com ele, olhou para baixo e ensaiou um sorriso irônico. E ele continuou: "Meu médico disse que meu metabolismo é muito lento para a queima de gordura, por isso é que estou assim, tão acima do peso." Com respeito e com certa firmeza, o indaguei: "Que exame seu médico fez para avaliar seu metabolismo e a queima calórica?" Ao que a esposa do ex-parceiro respondeu: "Historinha, Paulo Vieira, tudo historinha. Nem médico ele tem, a questão é que ele come muita besteira, principalmente à noite. Na hora de dormir, na verdade, nossa cama é a mesa de piquenique dele e a TV é a paisagem." Nessa primeira historinha, como a própria esposa denunciou, toda aquela conversa era mentira do marido. Primeiro, ele de fato comia muito, principalmente à noite. Segundo, nenhum médico falou que ele tinha metabolismo lento na queima calórica, era apenas uma inverdade para explicar sua obesidade, tirando dele a culpa ou a responsabilidade pelos quilos a mais. E como o problema de obesidade não era responsabilidade dele, afinal o responsável era um metabolismo lento, por que mudar? Por que adotar um estilo de vida saudável, uma vez que seu metabolismo queima calorias na velocidade de uma tartaruga de aquário? Essa historinha se classifica da seguinte maneira: categoria: mentira. Comportamento: justificação e diminuição de culpa pela aparência obesa. Resultado primário: obesidade. Resultado secundário: problemas de saúde, problemas conjugais, baixa produtividade profissional, pouca atividade sexual, etc. Caso 2. Conversando com um empresário em dificuldades, ele se abriu e me contou o porquê de todas as suas dificuldades financeiras. Ele disse em tom de vitimização e também de impotência: "Este país quebra qualquer um. Um dia o dólar está alto, no outro está baixo. Fiz uma importação porque o dólar estava baixo, agora subiu 40%. Como vou pagar isso? Estou pedindo dinheiro emprestado a juros altíssimos, sem contar que tenho mercadoria parada nos portos há mais de 2 meses. E o pior é a operação tartaruga que temos no órgão fiscalizador. No Brasil é assim mesmo. Tudo é difícil para o empresário." De fato, o que ele falou era verdade. Um país sem regras claras e, pior, regras que podem mudar do dia para a noite, muita burocracia e completa ineficiência dos mecanismos e das estruturas governamentais, sem contar a corrupção em níveis alarmantes. Entretanto, se o problema da empresa dele era apenas esse, então por que seu concorrente, que na verdade começou bem depois dele sem capital, está indo tão bem e crescendo tremendamente apesar do governo e de todo o chamado custo Brasil? Diferentemente do exemplo anterior, esse caso é verdade. De fato, todas as acusações ao governo brasileiro procedem. Contudo, quando olhamos para o setor a que ele pertence, vemos empresas que prosperam apesar de todos os problemas conjunturais do país. E por que justamente ele não prospera? O que seus concorrentes vitoriosos estão fazendo que ele não está? Conhecendo os dois, ele e sua empresa, posso dizer com certeza 3 coisas. Primeiro, ele é muito centralizador e não permite que ninguém haja ou pense em soluções sem sua presença. Segundo, ele tem uma liderança autocrática e muito dura. É comum perder a cabeça e ofender sua equipe. E por último, como já disse, a ele falta gestão empresarial. Então, por que mudar tudo isso, começando por ele próprio, se o problema é a ineficiência governamental? Classificando a historinha. Categoria: verdade. Comportamento: acusação e tentativa de eximir da responsabilidade pela crise financeira. Resultado primário: crise empresarial.
Resultados secundários possíveis: problemas financeiros, problemas emocionais, dificuldades nos relacionamentos, problemas de saúde por causa do estresse, etc. Caso 3. O terceiro exemplo foi uma conversa que presenciei entre dois professores no lançamento do livro de um amigo em comum. Um deles olhou para o outro, que tinha um porte atlético mesmo aos 55 anos, e disse em tom de brincadeira: "Você está bem, hein, Adalberto?" E o amigo respondeu: "Obrigado, Carlos, tenho me esforçado para isso." Carlos, que estava bem acima do peso, sem perder tempo, muito menos a piada, completou em forma de brincadeira: "Essa minha super barriga, na verdade, é um calo sexual, de tanto fazer amor." Os dois riram e a conversa tomou outro rumo. Quando brincamos com algo, fazemos com que esse tema não tenha um peso maior, trazendo leveza e a ausência de importância para ele na nossa mente. Até aí tudo bem. A questão é que quando o tema é relevante e pede ação massiva e clara, o cérebro não distingue o que é real do que é uma brincadeira inocente. Cada vez que aquele homem repete a brincadeira do calo sexual, seu cérebro acredita que aquela barriga desproporcional de fato é algo sem importância e que não oferece nenhum ônus. Assim, não existe uma mobilização intelectual nem emocional na busca de mudanças de hábitos ou comportamento. Na verdade, a história é que, apesar de acima do peso, a barriga desproporcional daquele professor se devia ao fato de ele beber cerveja em quantidades extraordinárias e, diferentemente do que preconizava em sua brincadeira, não se devia a muitas noites de sexo. Classificando essa historinha: categoria: brincadeira. Comportamento: fechar os olhos para o problema, tirando sua importância e o foco daquele assunto. Resultado primário: corpo disforme. Resultados secundários possíveis: problemas de saúde, problemas financeiros, dificuldade nos relacionamentos amorosos, baixa autoestima, sentimento de inferioridade e etc. Em mais de 15 anos fazendo coaching e tabulando o estado atual de cada um dos meus clientes e conhecendo seus comportamentos, ficou claro para mim que as historinhas eram o fundamento da incapacidade de mudar atitudes, hábitos e até resultados. Percebi de forma empírica, porém, com muita consistência, que mesmo as mais simples mudanças comportamentais eram impedidas pela contação dessas historinhas. Em outras palavras, a contação dessas historinhas tornava meus clientes incapazes de promover qualquer tipo de mudança na direção de seus objetivos. Ao observar isso, passei a seguir um caminho no processo de mudança tanto dos meus clientes individuais do coaching como o próprio método CIS, e fui obtendo muitas mudanças cada vez mais profundas e rápidas. Mas como é possível mudar? Simples, trocando as historinhas por histórias. As histórias nada mais são que narrativas verdadeiras que colocam um responsável pelos atos que geram consequências para a sua vida. Não basta a história ser verdadeira, é preciso que você entenda com ela que você é o único dono da sua trajetória, que são suas ações que trazem resultados, e que, portanto, cabe a você mudar o que não está dando certo para chegar a um objetivo desejado e muitas vezes mais do que necessário e urgente. Assim, não fique contando historinhas. Ainda que sejam verdadeiras, você deve entender que elas não são nada benéficas e você não deve ficar repetindo por brincadeira, acreditando que elas não terão efeito prático e negativo em sua vida. Vamos à compreensão do processo de mudança por meio das historinhas e das histórias. Primeiro passo: identificar em quais áreas da vida você está obtendo resultados ruins. Segundo passo: identificar quais resultados indesejados são esses. Terceiro passo: identificar, para cada resultado indesejado e negativo que você vem obtendo, qual ou quais historinhas você vem contando para justificar, explicar ou se desresponsabilizar por eles. Quarto passo: para cada historinha, identificar a classificação, categoria, comportamento linguístico, resultado primário e resultado secundário. Categorias: A. Historinha mentirosa. B. Historinha de brincadeira. Ou C. Historinha verdadeira que não precisa ser contada e sim superada. Comportamento linguístico: A. Dar explicação real. B. Justificar o ocorrido. C. Eximir-se da responsabilidade pelo resultado. D. Fechar os olhos para o problema. E.
tirar o foco do assunto indesejado. Ou F, outros. Resultado primário. O que, de fato, essa historinha produz de negativo na vida de quem conta. Resultados secundários. Que resultados negativos têm ocorrido ou poderão ocorrer por causa dos resultados primários? Quinto passo: contar uma nova história. Esse passo é a última etapa do processo de mudança. Essa nova história deve ser feita baseada nos comportamentos desejáveis e nos resultados que queremos conquistar. Em outras palavras, você precisa criar uma profecia autorrealizável que traga não só novos resultados, como também novos comportamentos. Vamos usar os 3 exemplos anteriores para exemplificar o quinto passo. Meu ex-parceiro de negócio que não parava de engordar deveria deixar de contar a historinha destruidora que dizia que ele comia pouco e engordava por causa do seu metabolismo com baixa queima calórica e falar algo profético do tipo: sou forte, saudável e magro. Eu me alimento com excelência e como o melhor, na hora certa e o suficiente para estar saudável e disposto. Para o caso do empresário com problemas em sua empresa, a nova história deveria ser mais ou menos assim: independentemente do governo, minha empresa é próspera, lucrativa e crescente. Tenho a melhor equipe e minha liderança é super eficaz. Nós planejamos e executamos com primazia. Minha empresa é número 1 no segmento e eu sou reconhecido pela gestão empresarial que aplico. Para aquele professor, era necessário mudar toda a abordagem sobre a saúde. Em vez de repetir frequentemente a brincadeira, ele deveria pelo menos se calar e não tirar a importância de algo sério, pois a barriga pode representar muito em termos de autoestima, relacionamento conjugal e saúde. Nota ao ouvinte: a leitura a seguir é de uma lista de perguntas e respostas que você deve preencher. Para melhorar a experiência e criar uma imersão no conteúdo, sugiro que você pegue um papel e caneta e preencha as seguintes perguntas e responda com suas palavras. História número 1. Categoria: verdade, mentira, brincadeira. Comportamento: resultado primário. Resultados secundários possíveis. Estas são as perguntas. Anote aí. E agora copie as mesmas perguntas para a historinha número 2 e 3 e preencha todas com suas respostas. Exercício: identificação e eliminação de historinhas. Passo 1. Identifique qual área da sua vida está deficiente. Passo 2. Identifique quais resultados negativos você vem obtendo nessa área. Passo 3. Identifique quais historinhas você vem contando a respeito daquela área que estão produzindo resultados negativos. Passo 4. Identifique a classificação de cada historinha: categoria, comportamento linguístico, resultado primário e resultado secundário, e preencha as respostas. Passo 5. Crie novas e restauradoras histórias em substituição às historinhas. Apenas por zelo, peço que você responda a todas as perguntas a seguir que tenham a ver com você e que você vive atualmente. Que historinha você conta sobre o sucesso que ainda não tem? Que historinha você conta para justificar suas dificuldades financeiras ou o fato de ainda não ter realizado suas metas e seus sonhos financeiros? Que historinhas você conta para continuar sendo grosseiro ou impaciente com seus filhos? Que historinhas você conta para continuar bebendo, fumando ou se drogando? Que historinhas você conta para si e para os outros para explicar a obesidade ou um corpo fora de forma? Que historinhas você conta para você e seu cônjuge para justificar a falta de sexo na relação e a falta de harmonia? Que historinhas você conta para estar fora de casa por tanto tempo, seja com amigos, seja trabalhando? Que historinhas você conta para explicar o fato de não estar trabalhando no que deveria e poderia? Que historinhas você conta para gastar tanto dinheiro com coisas fúteis e supérfluas? Que historinha você conta para estar em dificuldades na sua empresa ou em sua carreira profissional? Agora que você respondeu a essas perguntas poderosas de sabedoria, PPS, fica mais fácil executar a ferramenta completa. Você sabe qual área está ruim na sua vida, como também sabe quais são as historinhas que você levam e o mantém nesses resultados negativos.
Seu maior desafio, porém, começa agora. Em primeiro lugar, você precisa entender e levar a sério o impacto dessas historinhas na sua vida, para que, quando indevidamente repetir suas historinhas do passado, reconheça todo o mal que elas produzem na sua vida. Em segundo lugar, sempre que você falar ou repetir essas historinhas, você deve ter à mão a nova história e repeti-la com ênfase, pelo menos 5 vezes. E por último, essa nova profecia histórica deve ser repetida 5 vezes por dia em voz alta, até que por repetição ela seja uma verdade em seus comportamentos e resultados. Tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo e massivamente. Eu já o convidei a agir. Não importa se de maneira completamente acertada, mas agir é o primeiro passo à conquista dos seus sonhos e objetivos. E agora, sem as historinhas que o impedem de agir e agir acertadamente, ficou mais fácil pôr para fora todo o poder e ação que existe dentro de você. Muitas pessoas acreditam que o que as separa de seus objetivos é o tamanho deles e onde elas se encontram naquele momento. Por isso, vemos com frequência essas pessoas estabelecerem objetivos pequenos, medíocres e muitas vezes insignificantes. Afinal, elas dizem: se eu estabelecer um objetivo muito ousado, vai demorar muito tempo para realizá-lo, ou talvez nunca aconteça. Essa afirmação parece ser verdade, mas na prática não é. Humanamente falando, a única coisa que nos separa dos nossos objetivos é a nossa capacidade de agir. A qualidade das nossas ações e a somatória delas são o fator que determinarão quanto tempo levaremos para realizarmos uma meta. Não importa se o objetivo é ousado ou muito fácil de conquistar. Vejo constantemente pessoas que demoram uma eternidade para realizar um objetivo simples e pequeno. E tenho visto outras pessoas que em tempo recorde realizam o extraordinário. O que vai realmente importar é o que de fato você fará para conquistar seu objetivo. Ou seja, a quantidade e a qualidade das ações implantadas. Vamos ao exemplo de 2 jovens vendedores em uma empresa atacadista, que decidem estabelecer suas metas pessoais. O primeiro decide comprar um carro popular de 1000 cilindradas. E o segundo estabelece a meta de comprar uma Mercedes 0 km. O primeiro vendedor usa a lógica cartesiana tradicional e começa a fazer contas do tipo: poupando 200 por mês, precisarei de 60 meses ou 5 anos para juntar 12 mil reais. E assim poderei dar entrada no meu carro popular e restarão 18 mil reais, que poderei investir em 17 prestações mensais de aproximadamente 250 reais. Resumindo, o primeiro vendedor precisará de 5 anos para dar entrada no seu carro popular e mais 6 anos para quitar o automóvel, totalizando 11 anos. Esse vendedor de pensamento lógico e cartesiano estabeleceu apenas uma ação para cumprir sua meta: pagar pequenas e quase ínfimas prestações. Já o segundo vendedor teve o seguinte raciocínio: primeiro vou me dedicar e trabalhar de maneira ultra focada para bater todas as metas e ganhar todos os prêmios das campanhas de vendas. E também vou fazer 2 cursos de venda e gerência de vendas e estudar os manuais de produtos que vendemos para ter mais conhecimento sobre eles e mais argumentos na hora da venda. Essa primeira etapa levará 4 meses e dobrará meus rendimentos atuais. Com isso, espero ser promovido a coordenador de equipe comercial com uma retirada mensal 2 vezes maior que meu salário atual. O segundo passo será entrar em uma faculdade tecnológica e me formar em 2 anos, e assim que tiver completado minha graduação, entrarei em uma pós-graduação em gestão comercial. Essa etapa levará 2 anos e então me candidatarei a gerente comercial da nova unidade da empresa que está sendo construída na cidade vizinha. Nesse momento, já estarei ganhando entre salário fixo e comissão aproximadamente 4 a 6 vezes mais do que o valor original. Meu próximo passo será propor à diretora que eu monte uma equipe de telemarketing terceirizada para atender às pequenas vendas da empresa, aquelas que não compensam mandar um vendedor na rota. Afinal, esse é hoje o grande gargalo da empresa. Com isso, poderei montar uma equipe para fazer televendas em 4 estados e isso poupará muito dinheiro para a empresa em termos de custo de vendas, rota, combustível, automóvel, etc. Atendendo a carteira de pequenos clientes, o estimado total de vendas é de 4 milhões de reais por mês e se a comissão da minha empresa de telemarketing for de 7%, seu faturamento será de 280 mil
e terá lucro líquido aproximado entre R$80 mil por mês. Conforme os cálculos do consultor do Sebrae que me orientou, já no 4º mês, depois de fazer os cursos de vendas, estudar os manuais dos produtos e me dispor a pagar o preço de estar super focado em vender, comprarei meu carro, que dessa vez será um carro popular. Ao ser promovido a coordenador comercial no 6º mês e mais que dobrar o meu salário e minhas comissões, poderia comprar um carro melhor, mas não farei isso. Vou guardar e aplicar dinheiro para montar no futuro minha empresa de telemarketing. Depois de me formar e cursando uma pós-graduação em gestão comercial, serei promovido a gerente geral de uma nova unidade, que está em construção, e novamente dobrarei meu salário. Mais uma vez poderia comprar um carro melhor, mas não farei isso. A última etapa para comprar minha Mercedes será conquistar uma parceria com a empresa em que hoje sou vendedor. Assim me tornarei dono da minha própria empresa e comprarei o meu carro dos sonhos. Quando observamos os dois vendedores, vemos que suas ações são determinadas por suas decisões. Estas, porém, são determinadas pelo tamanho dos seus sonhos. Vimos a metáfora do pescador e sua frigideira, e como é determinante na vida e nas escolhas. O primeiro vendedor sonhava com um carro popular, já o segundo com uma Mercedes. O primeiro se contentou em ter apenas um tipo de ação, que se resumia em uma pequena e medíocre poupança, que jamais desafiaria a ser melhor. Já o segundo, olhando para sua meta ousada e desafiadora, optou por várias ações que o tirariam completamente da zona de conforto. Qual é seu objetivo? Está certo sobre ele? É isso mesmo? Excelente! Então agora você precisa andar, agir e na direção certa, com ações efetivas. Quanto mais depressa eu andar e de maneira mais direcionada ao meu objetivo, mais rápido eu o atingirei. Não importa se meu objetivo é ganhar R$1 milhão e eu não tenho nem R$1 hoje. Não importa se você pesa 120 quilos e quer pesar 70. O que importa é se você está indo na direção certa, com comportamentos certos e se vai na melhor velocidade possível. Conheço pessoas que começaram a ganhar dinheiro muito tempo depois de outras, e no espaço de 3, 5, 6 anos já se tornaram milionárias, enquanto as pessoas que tinham começado 10 ou 15 anos antes a sua jornada financeira não conseguiram atingir o mesmo resultado. Muitas pessoas estão falando em sucesso, mas são poucas as que de fato estão atingindo. Em 2014, corri a minha primeira meia maratona do Rio de Janeiro. Depois de completar a prova, com prazer e bem-estar físico, eu disse ao meu amigo e treinador: Ed, não foi difícil como eu pensava que seria. Na verdade, foi fácil. Ele respondeu: completar os 21 quilômetros de meia maratona é fácil. O difícil é se preparar para ela. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça e me deu muita clareza sobre o caminho do sucesso. O difícil é agir na direção certa, como acordar cedo para os treinos, fazer musculações e alongamento. Difícil mesmo é treinar fazendo os tiros de velocidade e subir as ladeiras correndo. O duro é acordar todos os sábados às 5 da manhã e correr em média 15 quilômetros. Na verdade, o difícil é me preparar por meio de ações massivas e consistentes, pois o sucesso é apenas consequência de minhas ações. Paulo Vieira. Se o meu objetivo era fazer 21 quilômetros na maratona, para conquistá-lo eu precisava agir com ações massivas de preparação. Então corri todas as terças e quintas e no sábado o treino era dobrado. Entretanto, não era apenas cumprir os dias de treinamento. A questão também é: eu fiz o treinamento adequado? Eu me empenhei? Fui até o meu limite? Segui a orientação do meu treinador ou coach? Dei o meu melhor? Eu me alimentei de acordo com o que havia sido combinado, seguindo o meu cardápio para criar massa magra, musculatura, resistência nas articulações? Completar uma corrida de 21 km pode ser algo muito fácil ou algo desastroso. Isso depende das suas ações. O fato é que qualquer um pode. Tanto que vi pessoas com 70, até mais de 80 anos completarem a prova. Minha pergunta é: você está agindo na direção de seus objetivos e com ações consistentes? Essa é a pergunta essencial para você alcançar os seus objetivos. Reflita sobre essas afirmações. Ganhar dinheiro é fácil. O difícil é aprender e fazer o certo para isso.
Ter sucesso é fácil, o difícil é se preparar para ele. Ter um corpo escultural e saudável é fácil, difícil é abdicar dos prazeres. Ter filhos felizes e prósperos é fácil. O difícil é aprender a se dispor a educá-los de maneira certa. Vou contar uma parábola que certamente você já ouviu, mas que se adapta perfeitamente ao tema abordado aqui e explica até porquê da minha sorte. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociá-los, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e prestou conta com eles. Então, o que recebera 5 talentos apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me os 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Ao que lhe responde o seu senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeio e recolho onde não joeirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem lhe será acrescentado em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem é chamada Parábola dos Talentos e está na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 25. E você? O que tem feito com seus dons e talentos? Tem agido e aproveitado? Ou tem ficado estático, inerte e acomodado? E suas ações e seus comportamentos são cheios de dedicação e esforço? Ou você age de qualquer maneira sem se preocupar com a qualidade ou o resultado? Sei que não foi uma coincidência eu e minha esposa termos ganhado um carro no sorteio. Foi apenas Deus recompensando aos servos dedicados, responsáveis e diligentes. Ele nos entregou tamanha dádiva, pois sabia que nós não enterraríamos o presente. Pelo contrário, nós o usaríamos para produzir ainda mais impacto e mudança na vida de muitas e muitas pessoas. Não tenha medo de estar acima do peso ou sem dinheiro. Você precisa ter um medo na sua vida, o medo de não estar agindo na direção certa e na maior velocidade possível. Paulo, eu posso emagrecer? Pode. E quanto eu posso emagrecer? Não sei. Você pode se alimentar bem, mas não na intensidade necessária. Você pode perder 35 quilos ou 350 gramas. Você pode perder 50 gramas por dia e pode também perder 200 gramas por dia e com saúde. Amigo, pague o preço, haja na direção certa e vá na maior velocidade possível. Casamento, filhos, trabalho, dinheiro. Nós estamos falando de ação. Só tem poder quem age. Se você está obeso, então planeje e calcule como vai fazer para perder 150 gramas por dia, quanto vai perder em um mês, quanto vai perder em 6 meses, e quando acabar o planejamento, simplesmente haja. Paulo, mas eu não sei como. Então saia da zona de conforto, pague o preço
vá buscar um ótimo nutricionista, compre os melhores livros de nutrição e de emagrecimento, e em 3 ou 6 meses você terá o corpo dos seus sonhos, a saúde dos seus sonhos. Paulo, eu queria tanto ter R$1 milhão. Pague o preço. Vá atrás de orientação dos melhores cursos sobre finança e reprogramação de crenças financeiras, e esse material vai ensiná-lo a andar na melhor velocidade possível e na direção certa. Depois de tudo o que falei, não acredite que é só agir para ter sucesso. Por mais de 13 anos eu agi consistentemente, porém sem sabedoria e sem conhecimento. Durante 13 anos da minha vida, tive muito poucos fins de semana e muito pouco descanso. Trabalhei desesperadamente, de 12 a 14 horas por dia, e não conquistei absolutamente nada além de uma manutenção precária da minha vida. Eu me desgastei e até adoeci pela combinação de trabalho intenso e falta de descanso. Então, não acredite que o sucesso é só acordar cedo e trabalhar duro. Tenho visto muitas pessoas enganadas por essa meia-verdade. É necessário trabalhar com dedicação e empenho, porém, se as ações não forem sábias e efetivas, você se mexerá muito e não sairá do lugar. Onde estão as informações e os saberes para levar você de cada ação ao comportamento para guiá-lo na direção certa? Busque essas informações. Porque agir certo aqui e depois agir errado ali, por que não acertar muito mais do que você tem errado? Se você precisa de conhecimento, pague o preço pelo conhecimento. Vá atrás desse conhecimento. Ele fará você andar na direção certa. Busque atitude emocional para que você não só siga na direção certa, mas também ande depressa, com a atitude certa, sem perder tempo, focado, sem dispersão e distração. Posso garantir, vale a pena. Uma vez que tem poder quem age, e mais poder quem age certo, pense nas 5 primeiras ações que mudarão drasticamente sua vida para melhor e escreva-as na linha a seguir. Nota ouvinte. Continue escrevendo naquela folha que você separou no começo. Escreva agora as 5 primeiras ações que mudarão drasticamente sua vida. É importante que você guarde suas anotações, porque ao decorrer do audiobook teremos vários momentos em que haverá esse tipo de interação.